O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra a festa que nós estamos celebrando da transfiguração de Jesus. É interessante nós notarmos a voz que fala no meio de todo o mistério que está acontecendo. Se ouve a voz do Pai falando: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. É como se o Pai nos dissesse hoje, né? Acorda, presta atenção. Esse é o meu filho, escuta o que ele está falando. E eu fiquei pensando a partir dessa fala de Deus, nesse escutar. A pergunta que nos é feita, creio que hoje é: que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Que espaço Jesus tem no nosso dia a dia? Nós nunca tivemos, em tempo de pandemia, e foi propício a isso, tantas lives. Era live de psicólogo, de médico, de coach, e fomos assistindo, e não que seja errado ou pecado, mas hoje eu pensava, nós vamos vendo, recebendo às vezes tanta coisa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vamos olhando, e que horas nós escutamos a palavra de Deus? Que horas vamos às vezes ouvir a missa de algum padre ou alguma palestra que poderia nos edificar? Às vezes corremos o risco de ter tempo para ouvir tantas pessoas, tantas coisas, mas não temos tempo para deixar Jesus falar. Não temos tempo para cumprir a ordem do Evangelho de hoje. Escuta o meu filho. E nós podemos correr o risco de não escutá-lo. Seguimos tantas pessoas, curtimos tantas pessoas, mas não seguimos Jesus. Não seguimos a palavra de Deus. Nós tivemos hoje na primeira leitura, tirada da segunda carta de São Pedro, o relato de Pedro, aonde ele fala da sua experiência, da transfiguração. E é interessante, ele começa falando: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas
que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, né? O que nós estamos contando não foi uma história inventada que nós ouvimos ou que nós criamos. Estamos falando aquilo que nós vimos. Eu estava lá, junto com os outros, e vi. E muito interessante porque eu creio que ele faz um convite à fé. O final fala assim: e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. E assim se tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. É bonito a imagem que ele usa. Às vezes a escuridão é tanta que a gente não consegue no nosso dia a dia ou em alguma situação que estamos vivendo enxergar o céu. Então a gente precisa esperar. O convite é esperar. Esperar até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em nossos corações. A estrela da manhã era a estrela que guiava os barcos para que pudessem chegar ao seu destino. E a estrela da manhã é essa que se levanta, então, onde devemos esperar até clarear o dia. É bonita essa imagem. Às vezes estamos passando por situações que nos convidam à fé, que nos convidam a esperar o dia clarear, para que a gente no escuro não tropece. E a gente precisa interiormente esperar. Esperar clarear. Esperar a gente ter clareza daquela situação que a gente não está conseguindo ver. São Pedro hoje nos convida a ouvirmos a voz, esperarmos até termos certeza de que a voz que nós estamos ouvindo é de fato a voz de Jesus, para não corrermos o risco de nos perdermos em outras vozes, ou na voz da nossa própria vontade. Eu estou sentindo que eu deveria fazer isso, mas esse eu estou sentindo é uma manifestação de Deus, ou eu estou sentindo o que eu estou querendo? E às vezes a gente precisa permanecer nesse lugar da dúvida, da escuridão mais um pouco, até que em algum momento Deus manda a sua luz e a gente tem a clareza. Agora sim eu estou compreendendo que Deus está conduzindo, e a gente vai. Que hoje possamos pedir a Deus essa graça de deixarmos que Ele nos leve, de esperarmos e não termos medo de esperar. Eu pedi para a equipe de música cantar para nós uma música que justamente vai nos falar a partir do profeta Isaías dessa espera. Aqueles que confiam no Senhor terão as forças renovadas. Vamos fazer desse canto hoje a nossa oração. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar,
posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Ó Senhor, nós nos colocamos hoje nas Tuas mãos, para que o Senhor nos dê asas, para podermos sempre voar até onde o Senhor está. Te pedimos, Jesus, que o Senhor nos conceda um coração atento para sempre ouvir a Tua voz. Que hoje, de uma maneira especial, o Senhor renove em nós a virtude da esperança, a virtude de saber esperar. Nós vivemos num mundo onde tudo é tão rápido que a gente acredita às vezes que na vida espiritual também as coisas vão ser rápidas. Mas o Senhor caminha num outro tempo. E o Senhor nos convida a adentrar nesse mistério do seu tempo. Por isso, Senhor, hoje, infunda em cada um de nós a virtude da esperança, para sabermos esperar, esperar com fé, esperar nesses momentos de escuridão, quando ficamos confusos e não conseguimos discernir a Tua voz, no meio de tantas vozes que falam na nossa cabeça, no meio de tantas opiniões. Que o Senhor nos conceda essa graça de esperar, esperar com fé, sabendo que em algum momento o dia vai se clarear no nosso coração e iremos compreender a Tua vontade. E hoje, Jesus, te pedimos de uma maneira especial por todos aqueles que aqui estão, por todos aqueles que nos acompanham, por aqueles que pediram as nossas orações e que estão passando por provações difíceis, por momentos onde precisam decidir coisas importantes e se veem numa escuridão, sem uma solução, sem um caminho. Jesus, nós te suplicamos hoje que o Senhor vá ao encontro de todas essas pessoas, concedendo a elas a sabedoria e concedendo também a elas essa virtude da esperança, para que esperem em vós, porque aqueles que confiam em vós renovam sempre as suas forças. Obrigado, Jesus, pela Tua presença na nossa vida, pelo Teu amor que nos sustenta. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra e a Tua palavra chegar até os nossos ouvidos, o nosso coração, e vir hoje renovar em nós esta fé de que nós não estamos sozinhos. Jesus, queremos sempre ouvir a Tua voz. Amém. Neste ofertório vamos entregar a Deus o nosso coração, a nossa vida e esse nosso desejo de sempre ouvir a Sua voz.